Bom dia, caros queridos alunos. Estou aqui mais uma vez nessa manhã para apresentar mais um trabalho de geografia dos anos finais da Escola Manso de Araújo. Sejam todos bem-vindos. Convide seu amigo, convide seu colega, manda mensagem para eles e fala que a aula está começando. Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, que irei apresentar a vocês, a gente vai falar sobre o capitalismo, o socialismo e suas características. Na manhã de hoje, a gente vai estudar o que é o capitalismo, o socialismo e suas características. Portanto, peço que vocês tenham bastante atenção. Ao final da Segunda Guerra Mundial, que teve início em 1939 e só finalizou em 1945, os Estados Unidos e a União Soviética destacaram como as duas superpotências mundiais. Os dois estados tinham regimes diferentes em termos políticos, sociais e econômicos, pois os Estados Unidos era capitalista e a União Soviética socialista. Vamos entender o que é o capitalismo dos Estados Unidos. Pois bem, o capitalismo é um sistema econômico que visa lucros e a acumulação das riquezas está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção podem ser máquinas, terras ou instalações industriais. Por exemplo, eles têm a função de gerar renda por meio do trabalho. Há duas classes sociais principais nesse sistema: os capitalistas, que são os burgueses, e os proletariados, que são os trabalhadores. Os capitalistas são os donos dos meios de produção. Eles empregam os trabalhadores e a eles pagam salários. Os proletariados, por sua vez, oferecem sua mão de obra para realizar determinado trabalho. Em troca de uma remuneração, podemos dizer que o capitalismo é o oposto do socialismo, pois estes defendem a propriedade social dos meios de produção. Não há propriedade privada. No capitalismo, a comercialização dos produtos é realizado em um mercado livre, com poucas ou nenhuma influência do Estado. Neste caso, as empresas vendem seus produtos conforme as leis da oferta e da demanda. Ou seja, conforme a quantidade de produtos que são produzidos e estão em estoque. E também de acordo com a procura dos consumidores pelos serviços e bens de consumo. Vamos pensar no exemplo de uma indústria automobilística. Os capitalistas são os sócios da empresa. São eles os donos de todas as máquinas usadas na produção dos carros e de
tudo que envolve a distribuição destes ao final do processo, como caminhões, software, que são programas de computadores, de distribuições de lojas. Os proletariados trabalham para esta indústria e recebem um salário como retribuição de suas atividades. Ao final do processo, depois que os carros são vendidos, os capitalistas recebem o dinheiro pago pelos compradores. Deste dinheiro, uma parte é paga em salário, outra parte é paga em impostos, taxas e custos de funcionários. Estes são alguns exemplos, e o restante é o lucro da indústria. O lucro pode ir para os sócios, ou então pode ser reinvestido na empresa para ampliação de suas atividades. Vamos entender o socialismo, que era aplicado lá na União Soviética. O socialismo é uma doutrina, um regime político e econômico, que surgiu entre o fim do século XVIII e a primeira do século XIX. No contexto da primeira Revolução Industrial, baseada sobretudo no princípio de igualdade, a corrente socialista emergiu como uma forma de repensar o sistema capitalista que vigorava na época. De uma forma geral, quando falamos em socialismo, frequentemente associamos o termo à corrente marxista, um método de análise socioeconômica sobre as relações de classe e conflito social, que utilizava uma interpretação materialista do desenvolvimento histórico. Mas essa não é a única forma de socialismo existente. Apesar da aliança na luta contra os nazistas, o nazismo, como uma das expressões do fascismo, também se caracterizou pelo nacionalismo, que colocava os interesses da nação como primordiais, pelo militarismo, radicando ações militares a solução para os problemas econômicos e social do país. Durante a Segunda Guerra Mundial, com o fim do conflito das diferenças ideológicas entre Estados Unidos e União Soviética, tornaram-se evidentes, levando as duas potências a disputar pela hegemonia mundial. Após a segunda metade do século XX, o mundo estava dividido em dois blocos, com sistemas políticos, sociais e econômicos. E o oposto. O bloco capitalista e o bloco socialista. O bloco dos países capitalistas alinhavam-se a um sistema econômico caracterizado pela propriedade privada, sendo meios de produção pertencentes
a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, e pelo trabalho assalariado, que é o pagamento pela atividade desempenhada pelo trabalhador. Esse bloco era influenciado principalmente pelos Estados Unidos. Já o bloco dos países socialistas adotava, entre outras políticas, a estalização, sistema em que as terras e os meios de produção pertenciam ao Estado. E o pleno emprego, isto é, a garantia de emprego a todos os trabalhadores, esse bloco era influenciado principalmente pela União Soviética. Ao longo desse capítulo, vamos conhecer as principais características do sistema capitalista e socialista. Vamos também estudar a bipolaridade da ordem política mundial, a divisão entre os países europeus e a dissolução do bloco socialista. O sistema capitalista, o sistema econômico, o social capitalista, o capitalismo, desenvolveu-se na Europa durante a Idade Média, entre o século XI e o século XV. Lentamente, ele se sobrepôs ao feudalismo e tornou-se predominante a partir do século XVIII. No capitalismo, em seus primórdios, a sociedade era marcada pelas relações entre duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia tinha os meios de produção, máquinas e equipamentos, matéria-prima e terras. Necessário a produção de bens e de mercadorias. Já o proletariado agrega os trabalhadores, que por não possuir meios de produção, vende suas forças de trabalho por meio do trabalho. Assalariado, claro. Mas temos também as fases do capitalismo, considerando-se seu processo de desenvolvimento. O capitalismo é classificado em 3 fases: capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. O capitalismo comercial, essa fase foi marcada pela produção artesanal, pelos desenvolvimentos da manufatura e pela expansão marítima, com as grandes navegações iniciadas no final do século XV, o que permitiu aos europeus o contato com territórios que até então desconheciam. Enquanto o artesanato e a manufatura. As principais formas de produção de mercadorias no capitalismo comercial é o artesanato e a manufatura. No artesanato, o artesão trabalhava sozinho, manualmente, usando as próprias ferramentas. Ele era, portanto, dono dos meios de produção e do resultado de seus trabalhos.
Na manufatura, a técnica também era artesanal, mas as tarefas eram desempenhadas por grandes números de trabalhadores, sobre a direção de uma pessoa, dona dos meios de produção e do produto final. Nessa etapa intermediário entre o artesanato e a indústria, tiveram início a divisão de tarefas e o empregado de máquinas simples. Na primeira ilustração, observe a produção artesanal de cerâmica. Na segunda ilustração, observe uma manufatura com maior número de trabalhadores. Bem, gente, leiam, revejam esse vídeo, tirem suas dúvidas, tirem suas conclusões, que na próxima aula a gente continua com essa atividade. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir.